altos índices de assassinatos sociais, que eu tenho chamado na nossa pesquisa, que é exatamente as pessoas vão sendo alijadas dos espaços, vão sendo expulsas, vão sendo excluídas, sem a possibilidade sequer de se constituir enquanto cidadã. Então essa pessoa, o que vai sobrar para ela? Nada. É uma marginalização compulsória, é uma exposição extrema a todos os processos de violência, e aí é a morte que vai estar aguardando a qualquer momento. Não à toa a expectativa de vida que aumentou, pasmem, eu fiquei chocada, que nos últimos 20 anos ela aumentou 5 anos. Então, era 25 anos. Até 20 anos atrás, aumentou para 30 e hoje vivemos há 35 anos a estimativa de vida. Gente, isso é, assim, aterrorador. Porque a expectativa média é de 74, 79 anos, de acordo com o IBGE. Então a gente vê que, assim, eu fico preocupado porque a gente não consegue dialogar sobre a importância, sei lá, sobre o quanto é violento e prejudicial a reforma da Previdência, porque eu trabalho e milito para uma população que não consegue se aposentar, nem consegue sobreviver. Como que eu vou discutir? As necessidades, as urgências ainda são muito primárias. A gente precisa comer. A gente precisa viver, a gente precisa, enfim, minimamente ter um pouco de dignidade. E aí, todos esses processos de exclusão, 13 anos de idade é a média que as pessoas são colocadas fora de casa, chega na esquina. É 12 anos, 13 anos, gente. Isso não é assim. É comum essas histórias. Tem um documentário que são 15 meninas. Das 15, 12 foram expulsas de casa com 13 anos. Então isso é muito sintomático e acontece até hoje. Recentemente eu recebi um caso aqui pelo Conselho de Niterói de uma menina que foi internada compulsoriamente pela mãe, porque a mãe acreditava que ela era uma pessoa que estava doente mental. Como hoje a declaração do Papa Francisco falou que é possível reorientar crianças que apresentem tendências homossexuais. E aí seria bom perguntar o que seriam essas tendências homossexuais, antes de mais nada, né? Mas combater a pedofilia na igreja ninguém quer discutir, né? E aí a gente fica realmente pensando, e essa mãe foi motivada por quem? Pelo Estado, pelos dogmas religiosos, pelo direito que não dá conta, pela dificuldade que é estar do lado de uma pessoa trans e acompanhar ela no dia a dia. Né? Então é óbvio que é muito mais fácil, tira ela daqui. A velha música da Geni, né? Geni e o Zeppelin. Então, joga pedra, joga bosta, ela foi feita para apanhar, e é isso, só isso, sabe? E quando a gente consegue se organizar, fala-se, no senso comum, de que, só se fala de trans hoje em dia. Está na moda falar de trans hoje em dia. Né? Então, gente, assim, não é uma coisa que surgiu agora. Eu lembro mais remotamente de Roberta Close, nos anos 80, já se falava sobre essas questões, ela já reivindicava o direito ao nome dela. Mesmo assim, hoje, quando sai qualquer matéria, as pessoas querem nos silenciar. Elas não querem mais que a gente fale, que a gente pegue o microfone, que a gente tenha autonomia. Tanto que é isso que a medicina fala, que nós, pessoas trans, não temos autonomia enquanto sujeito para definir e decidir quem somos ou sobre o que faremos com nossos corpos. Então, assim, eu fico sempre refletindo deste crime que é ser travesti ou transexual na sociedade. Crime este que, inclusive, é impossível de sermos realmente ouvidas. Porque todo mundo ouve falar, como as pessoas falam, todo dia sai uma matéria sobre pessoa trans, mas, na verdade, a gente tem avançado muito pouco. Temos conquistas, temos, sim, louváveis, inclusive. Mas a gente precisa avançar mais. E a gente precisa contar com todas e todos. Porque isso é um problema da sociedade. Quem tem que dar conta da transfobia são as pessoas cisgêneros. Quem tem que dar conta do racismo são as pessoas brancas. Essa questão do feminismo, é por isso que eu falei da quinta onda. É uma onda que não existe, a gente está querendo inventar para poder que a gente seja inserida, porque nunca foi pensado. Tanto que quando foi divulgado os dados do Atlas da violência contra a mulher, não apareceu mulheres trans, né? Tanto que é exatamente por isso que a ANTRA, a associação que eu faço parte, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, faz este mapeamento dessa violência, desses assassinatos. Exatamente porque não aparece dado em lugar nenhum. Nem em espaços que são pensados para mulheres, e aí mulheres cis, geralmente brancas, e nem em espaços institucionais. Então, são dados realmente muito precários, a gente faz como forma de denúncia, e, inclusive, pela primeira vez, não sei se vocês acompanham, mas existe o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, faz o levantamento dessa violência contra LGBT há pelo menos 30 e poucos anos no Brasil. Mas nunca passou de números. Né? Então, para vocês terem ideia, isso começou a incomodar muito o movimento trans, e a gente começou a fazer esse levantamento exatamente porque a gente queria fazer denúncias oficiais. Então, pela primeira vez em 30 e poucos anos de levantamento, foi entregue um desses relatórios à ONU.
foi entregue um desses relatórios na Corte Interamericana de Direitos Humanos este ano, em 2018, pela ANTRA. Inclusive, eu sou uma das autoras desse estudo, né? Está disponível para quem quiser baixar, enfim. Então, a gente vê que o trabalho é realmente disso assim, olha, nós sempre tivemos aí, sempre fomos assassinadas, mas nem a nossa morte é respeitada, é levada em consideração. Tanto que acontece um duplo e, às vezes, triplo assassinato. Quando a pessoa morre, uma pessoa trans, é totalmente descaracterizada a identidade de gênero dela, e aí a mídia, muitas vezes, recentemente teve um caso que, assim, homem encontrado morto, degolado, vestido com roupas de mulheres, assim. Tipo, nitidamente era uma travesti, porque a gente, quando foi ver as imagens, que também não há pudor nenhum em vincular as imagens do corpo extremamente violado, violentado, esquartejado, e isso só acontece com preto, pobre e travesti, porque a gente não vê ricos tendo seus cadáveres expostos, porque isso dá problema, né? Então a gente fica pensando nesse duplo assassinato quando a mídia não reporta direito, e terceiro, que é quando a família também. Recentemente, a gente teve uma companheira que ela morreu, na verdade, ela não foi assassinada, mas ela morreu, e ela já tinha o nome retificado e etc., mas a família continuava tratando como se fosse um homem. Né? Então, é um triplo assassinato, realmente, porque mesmo depois de toda a nossa luta por esse reconhecimento, na hora da morte, não pode. Né? É um homem porque nasceu homem, Deus fez homem, e é toda aquela questão que a gente sabe, que a gente tenta combater também. E o preconceito, assim... nas Forças Armadas, não sei se vocês viram, gente, hoje saiu uma matéria de que está sendo perguntado para pessoas que querem, por exemplo, ser mergulhadores, se tiveram algum tipo de relação homossexual. Né? Então, tipo assim, como a gente viu num concurso da PM, que recentemente foi perguntado questões de masculinidade. Então, é o que a gente precisa avançar, é o que a gente precisa debater. E aí o problema, a luta não é contra a instituição, a luta é contra o sistema como um todo. Eu não estou me posicionando, quando eu falo, contra a maninha em si. É contra a estrutura da sociedade que está montada para excluir esse corpo. Então, é exatamente esse não reconhecimento, essa intenção de excluir. Aí eu nunca falo, vocês nunca vão me ouvir falar sobre evasão de pessoas trans nas escolas, evasão de pessoas trans do trabalho. Não, é exclusão, é expulsão. São expulsões simbólicas, mas que a gente acaba não dando conta. Até porque a gente não consegue se manter em determinados espaços. Até para a gente estar aqui, quanta coisa a gente tem que movimentar, mobilizar. As próprias pessoas da organização muitas vezes têm dificuldade, porque as pessoas não querem levantar e debater esse tema. Né? Então é muito sensível e, infelizmente, é uma estrutura que ainda é difícil da gente conseguir avançar, porque ela é muito descolada do restante da sociedade, exatamente por conta da própria construção, né, que tem uma vinculação diferenciada, a própria estrutura interna, estatutária é diferenciada, mas a gente que está lá dentro, a gente vai fazendo, tentando fazer alguma diferença. No caso da Suzane, a gente acompanhou o caso da Ju. Eu fiz parte diretamente desse levantamento. Houve uma problemática enorme exatamente por conta disso. Nós fizemos um trabalho de CSI, que é isso que a gente faz quando acontece o assassinato de uma pessoa LGBT, especialmente uma pessoa possivelmente trans, e aí esse possivelmente, muitas aspas, porque é impossível dizer só por foto. Né? E aí a gente fez esse levantamento descobrindo que não era uma pessoa trans, saiu uma matéria ratificando sobre isso. Porém, houve algo que eu chamo como um processo de transexualização. Eu não sei se todo mundo aqui já observou, depois da novela Força do Querer, eu acho, né, essa última novela do ano passado, toda mulher lésbica masculinizada é trans, ou está em transição. Isso para o senso comum. Eu tenho amigas lésbicas, e aí chama butt, o termo americano, né, que é uma lésbica dita mais masculinizada. E aí elas estão passando por esse processo. Foi o que aconteceu com a Ju. Aconteceu exatamente isso. Uma pessoa que é do GGB, que faz esse levantamento, quando viu o perfil e viu a foto, foi lá e postou. Eu não posso afirmar que é um homem trans, mas eu consigo identificar pela foto uma expressão masculina. Calma lá. Aí a gente vai estar incorrendo em um erro de dizer que existe um padrão de ser trans. Como assim eu olho para você e digo você é trans? Ou você é cis? Se a gente está falando de autodeclaração, de autoconhecimento, autopercepção. Então é inadmissível esse discurso. E aí isso desencadeou todos esses problemas. Houveram 25 matérias atestando de que era uma mulher lésbica e 12 atestando que era uma pessoa trans. E no final das contas não era uma pessoa trans. Era uma pessoa que brincava com uma fluidez de gênero e que não tem problema nenhum. Quem aqui não conhece, sei lá, uma tia
que, sei lá, por conta do avanço da idade, teve que cortar o cabelo muito curtinho, teve que deixar de fazer unha e ter as suas vaidades, porque o dia a dia dela pede que ela não esteja dentro desse padrão que é exigido para as demais mulheres, e de alguma forma ela vai abrindo mão dessa feminilidade que a gente imposta a todo momento, para a gente performar, né? Então eu acho que a gente pensar, além disso, para finalizar, porque ficaram algumas coisas soltas. Por exemplo, gente, ninguém está preocupado se até hoje mataram 110 pessoas trans. Mas todo mundo fica revoltado porque mataram 72 policiais militares. Porque quais são as vidas que importam? São dos militares. As travestis são sempre culpadas. Sempre que há um assassinato de uma travesti, estava roubando, estava fazendo alguma coisa, estava traficando, estava envolvida. E assim, foi outra travesti por disputa de território, né? Então é sempre para jogar a culpa naquela população que não tem o direito de se defender e dar o caso por encerrado. O mesmo, recentemente, aí, é porque eu queria dar esse recado, recentemente também a BGLT, da qual eu faço parte, a maior rede da América Latina e do Caribe que trata das questões LGBT, entrou com uma ação no STF para que travestis transexuais no sistema prisional possam escolher qual presídio que a pessoa vai ser colocada. E por que ela tem que ter o direito de escolha? Primeiro, porque é autopercepção. Depois, se ela for para o feminino, se todas formos para o feminino, nem todas não vamos ter garantia de não passar por violência. A gente está falando de presídio, né? A gente está falando de creche, nem de retiro espiritual. Não que todas sejam violentas, mas também, assim, não é um parâmetro. A questão é, há alas LGBTs em alguns presídios. E muitas vezes o senso de comunidade acaba acontecendo dentro daquela ala quando está só uma travesti sozinha em um ambiente, um espaço totalmente feminino. E aí ela não vai se sentir acolhida, ela não vai ser acolhida e ela vai ser rechaçada, violentada e todas essas questões. Então a gente entrou com essa ação para que seja possível a pessoa escolher. Até porque há pessoas que mudaram o nome e há pessoas que não mudaram o nome. Eu, por exemplo, sou uma mulher transexual, mudei meu nome, sou uma mulher do sexo feminino. Mas na hora que, sei lá, eu passar por esse tipo de processo e for encaminhada, se alguém olhar para mim e disser assim, você não é mulher cis, você é trans, você vai para onde? Né? Então, fica essa questão também, e aí essa autodeterminação é para onde eu me sentir mais confortável, exatamente por conta da questão da segurança. E para finalizar, gente, segurança pública é uma questão de todo mundo. Eu acho que tem uma deficiência no debate da segurança pública, onde fica parecendo que é só a PM, só a Polícia Civil, que tem responsabilidade pela segurança pública. Gente, até quando eu tomo conta da rotina da minha vizinha, eu estou praticando segurança pública. Porque se diariamente eu sei que ela chega às 10, deu meia-noite, ela não chegou, ligou o rádio na novena ou sei lá, no culto que ela gosta de ouvir naquele horário, aconteceu alguma coisa. Se de manhã, então eu acho que é uma questão assim, óbvio que ninguém vai poder invadir a vida da outra pessoa, mas é muito importante a gente ter esse cuidado, a questão de meter a colher na briga de marido e mulher, a questão de ver uma pessoa discutindo. Recentemente, não sei se vocês viram, uma mulher, acho que foi aqui no Rio, que postou um vídeo, um cara estava assediando ela, estava com o zíper aberto, estava todo mundo filmando e só ela estava reagindo contra ele. Ninguém fez nada e o ônibus estava lotado. O motorista abriu a porta e o homem desceu. Gente, se vocês querem, e aí para nós mulheres, queremos aprender sororidade, temos que aprender com os homens. Porque eu nunca vi como os homens são realmente, aí não é sororidade, porque é outro nome, inventa o nome se vocês quiserem, mas como eles realmente podem até não concordar com a atitude machista do colega, mas eles nunca vão se posicionar contra. Então, é isso para a gente repetir. E aí, para vocês pensarem, antropólogos, etc., quem tem que discutir questões de pessoas trans é a antropologia, é a sociologia. Medicina não tem que estar dizendo quem é homem e quem é mulher. Psicologia não tem que estar dizendo quem é homem e quem é mulher. Quem tem que estar discutindo são as ciências sociais, especialmente sobre um novo olhar, que eu tenho lançado em todos os lugares. Gente, quer estudar pedagogia sobre o viés de trans, sobre o viés de questão racial, sobre qualquer outro viés, vamos estudar as filosofias, vamos estudar as antropologias marginais, não mais aquelas limpas, brancas, higienizadas, eurocêntricas. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre uma antropologia marginal, sobre uma ciência social marginal, sobre a filosofia marginal, sobre psicologia e pedagogia marginal. Porque só assim a gente pode pensar em que a gente vai estar realmente falando de uma população que é real. Enquanto a gente fizer esse filtro, essa limpeza, a gente não vai conseguir avançar. Obrigada.